eu sou a Daisy do Livros Abertos e Coração e hoje eu vim falar um pouco sobre a leitura do livro David Copperfield de Charles Dickens. É um livro enorme, é um calhamaço, é a princípio assustador. A gente quando vê logo sente assim um coração gelar um pouco. Meu Deus, será que eu vou dar conta desse livro? Mas eu garanto que sim, porque é um livro fascinante. A história é muito bem escrita, muito bem contada, muito bem construída. Trata-se de uma novela escrita no período vitoriano na Inglaterra. Charles Dickens é um escritor inglês e ele escreveu esse livro entre os anos 1849 e 1850. E esse livro ele foi lançado por partes, né? Ele era lançado em fascículos semanais. E imagino a ansiedade das pessoas da época por cada capítulo desse, porque o livro ele é muito bem amarrado. O final de um capítulo ele já deixa você com vontade de saber o que vai acontecer no outro. Os títulos eles foram muito bem dados, né? Cada título assim não são títulos diretos. Ele pega assim algum fato importante que vai acontecer naquele capítulo, ele dá títulos abstratos, né, em relação àquele fato importante. Mas então, é um livro escrito, lançado semanalmente, escrito em capítulos e capítulos que contam a história da vida desse personagem protagonista chamado David Copperfield, desde a infância até a fase madura. Então trata-se de um romance de formação, né, onde a gente vai crescendo junto com o personagem, amadurecendo junto com ele, junto com a história, junto com as pessoas que ele conhece, a importância que tem essas pessoas na vida dele, na história dele e de como ele apresenta esses personagens pra gente, né? Personagens que eu falo porque além de ser personagens da história, da literatura, são personagens da vida, né? Da vida vivida do protagonista, do David Copperfield. Então, começa com a infância, uma infância que tem lá as suas dores, seus pesares, né? Porque David, ele nasce de uma mãe viúva. Quando ele nasce, o pai dele já havia falecido e essa mãe se casa novamente. E o padrasto dele não é uma boa pessoa com ele, assim como a irmã desse padrasto. Ela faz David sofrer muitos dissabores na vida. É uma criança que geralmente os romances de formação eles trazem isso, né? Crianças que sofrem muito na infância e o quanto isso vai mexer nela no futuro, assim, na vida pessoal. O que me surpreendeu é que ele superou muito bem os traumas de infância dele, né? O que me fez pensar que isso se deve ao fato de que ele tinha vínculos muito bem estabelecidos com a mãe e com a babá. Então, essa babá também ela tem uma importância fundamental na vida de David e ela acompanha ele até o final do livro. Assim podemos dizer, né? Que acaba sendo um pouco de spoiler que eu tô dando aqui. Mas é isto, é um livro que conta uma história muito bem fundamentada, uma história que se passa na Inglaterra, no período vitoriano, é uma história que mostra diálogos muito bem elaborados, o que me fez pensar, né, o quanto a gente empobreceu nessa questão do diálogo. Hoje em dia a gente fala muito resumidamente, né, as coisas, né, quando eu leio assim os diálogos desse livro, David Copperfield, eu fico pensando como as pessoas tinham diálogos muito mais inteiros, muito mais polidos, assim, desenhados, diálogos que realmente queriam dizer aquilo que a gente pensa, né, bem construídos, porque hoje a gente fala por gírias, a gente fala por abreviações, a gente fala, né, muito por troca de mensagem, assim, celular, internet. Como a gente perdeu com a perda do hábito de escrever cartas, né, bilhetes. Eu pensei, ao ler este livro, nessas questões, né, da escrita, dos diálogos, de como a gente, em vez de a gente se melhorar nesse aspecto, a gente regrediu, né, na comunicação.
A história da vida do David, em alguns detalhes, traz traços da vida do Charles Dickens, do próprio escritor, mas não se trata de uma autobiografia, né? Então, tem elementos, algumas características de alguns personagens se assemelham a pessoas da vida real do Charles, né? Como, por exemplo, tem um homem aqui que é bem importante assim para a história. Todos os personagens são bem importantes. O Charles, ele soube fazer os personagens terem o seu valor, né, dentro da história. É muito bem feito isso. Eu acho incrível. Não é como aquelas novelas em que aparece o protagonista, o antagonista e todos os outros personagens ficam à mercê. É uma história em que todos os personagens têm sua importância na história. Até aquele personagem que apareceu no início, quando ele retorna em algum momento, porque as novelas elas trazem isso. Quando ele retorna em algum momento, ele retorna para dar um plot twist, para dar um desfecho, para mostrar o quanto aquele personagem ele cresceu, mesmo enquanto estava ausente da narrativa. É bem interessante isso. Então, voltando. O Charles, desse rapaz, né, que tem uma importância aqui na história, ele, vamos dizer assim, ele tinha problemas financeiros e ele foi preso por causa disso. Não era uma pessoa má, não, mas tinha essa inclinação a fazer negócios, né, e ficar enrascado. Por conta disso, passou por maus bocados e foi preso. E isso retrata um pouco da história do pai do próprio Charles Dickens, né? Que ele tinha esses problemas com a justiça, com a polícia, por causa de dívidas. Então, assim, a gente vê traços da história do autor se confluir com a história do protagonista da ficção, né, com a história do David. Então, é um livro que merece ser lido, clássico da literatura inglesa. É, ele todo esse peso, essa coisa da infância, ela leva o David a se tornar uma pessoa muito, como é que eu posso dizer, não trabalha os traumas, né? Ele não é um romance que vai pela questão psicológica, assim, porque se a gente fosse trabalhar os traumas que ele viveu, pela realidade que ele atravessou, que ele superou na infância, talvez ele fosse um adulto problemático, sofrido, deprimido, não. Né? Então, vai trabalhar mais os aspectos de superação dessa pessoa enquanto cidadão, né? Fala um pouco da... Ele não aprofunda as questões da sociedade inglesa na época, mostra um pouco dessa parte da pobreza, dos aristocratas, de como a mulher ela sofria, né, por não ter voz, de como é uma sociedade altamente patriarcal, paternalista, dessa necessidade que o David ele aparenta ter de construir uma família, de ser o chefe da casa, né? Que era uma coisa bem da sociedade da época, porque tem até um momento assim que uma das personagens femininas ela foge com outro personagem. Eu não vou entrar em detalhes porque eu acho importante vocês lerem, ou então pelo menos esperar quando sair o filme aqui no Brasil, esse filme mais recente que eu falo, e assistir a história e não ter tantos spoilers. Mas então, essa personagem feminina, ela sofre muito porque ela fugiu, ela é considerada como uma pessoa indigna na sociedade. Todo mundo aponta o dedo, todo mundo julga. Então é como se ela não tivesse mais o direito de casar. Ela foi maculada, né? Então levanta essa polêmica realmente que para os dias de hoje faz a gente fazer uma reflexão sobre isso. Mas naquela época passava despercebido, né? Então, essa personagem, ela inclusive, ela tem que se mudar de país, porque no país ela já não tem mais vez. Ela não tem uma família tradicional, mas a própria família fica desorganizada, não consegue mais oferecer um destino
favorável socialmente para aquela menina, né? Porque ela tinha fugido com um rapaz. Então ela precisou fugir, sair do país para reconstruir a vida, porque naquele país já não dava mais. Então faz a gente refletir sobre isso, sobre o sistema prisional. No final do livro trata sobre isso um pouco, sobre o sistema educacional, sobre a criação, né, sobre o tratamento com as crianças naquela época, que é esse período da infância e um pouco da adolescência do David. Mas enfim, é uma história linda, emocionante de superação, de como a amizade, de como o respeito, de como a consideração que David ele encontra pessoas e ele tem muito isso, assim, ele não é uma pessoa rica na sociedade, mas ele apresenta uma riqueza de detalhes dessas relações que ele tinha com os personagens da vida dele, né, com os outros personagens que eu digo da novela. É uma novela bem escrita, bem acabada. Pensa no final maravilhoso de novela. Daquela novela que você mais gostou de ver o final, é esse livro, né? Com desfechos é, poucos trágicos, mas tem uma tragicidade ainda assim, mas de um modo geral com desfechos com desfechos bem dados, destinos bem amarrados, que a gente termina e fica, sabe aquela história que você termina e fica assim pensando, ai, como será que tá fulano, como será que tá determinado personagem, como se fossem reais mesmo. E para encerrar, eu vou ler o texto um pouquinho do prefácio do Charles Dickens e como realmente é isso. É disso que eu tô falando, assim, os personagens, eles realmente existem na nossa imaginação e a gente fica passar dias pensando sobre eles e sobre o final que foi dado a cada um deles, né? Então eu vou ler, porque é exatamente isso que o Charles diz sobre a realidade desses personagens, como eles nascem dentro da gente a partir da leitura desse livro, tá certo? Para encerrar, pouco interessaria ao leitor, talvez, saber como se empenha de deixar a caneta de lado ao encerrar uma tarefa imaginativa de 2 anos, ou como o autor se sente ao lançar uma parte de si mesmo no mundo de sombras, quando uma multidão de criaturas de sua cabeça sai dele para sempre. No entanto, eu nada mais tinha a dizer, a menos, de fato, que fosse confessar, o que pode ser ainda menos importante, que ninguém jamais poderá acreditar nesta narrativa ao lê-la mais do que eu acreditei nela ao escrevê-la. Então, assim, é realmente incrível, é uma história bem amarradinha, não deixa furos, não deixa margem para interpretações alheias, né, da gente enquanto leitor. Charles Dickens foi brilhante. A partir deste livro, eu quero ler outros dele e eu venho aqui trocar essa experiência com vocês, tá bom? Se você gostou do vídeo, dá um like, compartilha, comenta. Enfim, eu espero que acrescente um pouco na vida de vocês. Até mais!